Ô, rapaz, rapaga. E depois de um payroll desastroso, uma taxa de desemprego também não muito conveniente, né, não muito interessante para afastar o fantasma de uma suposta recessão que ronda os Estados Unidos. E agora começa a preocupar até mesmo eu, que era bem cético com relação a isso, né? A gente já vai ver daqui a pouco essa situação. Mas como é que ficam os mercados, né? Os mercados estão meio estranhos, né? Como é que eles ficam? Como é que vão se preparar aí para a próxima segunda? A gente vai ver depois da vinheta, vai! Antes de qualquer coisa, pedir para você, por favor, dar o like nesse vídeo se ainda não deu like, se inscreva no canal se está inscrito e verifique o sininho das notificações caso você ainda não tenha verificado. Ademais, cogite fazer parte do nosso grupo free, no qual a gente compartilha notícias da macroeconomia e também notícias do criptomercado, e cogite fazer parte do grupo VIP, link está aqui embaixo na descrição. Caso você não consiga acessar o grupo VIP pelo link da descrição, entre em contato conosco, porque ou comigo ou com o Neto lá no grupo free, tá? Chama a gente no Telegram e a gente dá um jeito de colocar você ali, beleza? Caso seja de seu interesse, e também cogite armazenar suas criptomoedas da forma mais segura possível. Meu Deus do céu, deu uma ventania aqui que empoeirou tudo. Mas cogite armazenar suas criptos da forma mais segura possível com esta Trezor Model T, né? A gente tem aqui esta carteira, esta Hard Wallet modelo T, que é a última palavra em tecnologia e segurança da Trezor, uma carteira física extremamente segura para você armazenar seus criptoativos para curto prazo, médio prazo, preferencialmente longo prazo, claro. Afinal, isso daqui é para hold, e hold a gente imagina que seja para longo prazo, né? Então, tá aqui. Beleza? Pessoal, vamos então ver aqui o que está pegando nos mercados. Ó, a gente teve um payroll péssimo, né? A projeção era de 106 mil, o anterior era 223 mil. A projeção em si já era péssima, cara. A projeção em si já era 106 mil, ou seja, menos da metade do que foi o payroll anterior. A gente não teve nem, sei lá, cara, acho que um nono. A gente não chegou a cobrir um nono do que era projetado, né? E se você comparar com o mês anterior, a gente ficou coisa de 1,20 avos abaixo, então 1/20 avos abaixo. Cara, é muita coisa, né? Tivemos uma criação péssima, né, de empregos, muito ruim mesmo, tá bom? Isso assusta porque a gente está falando de uma possível recessão lá nos Estados Unidos, e é óbvio que com o desemprego comendo solto, a gente fica ainda mais preocupado com essa tal recessão. Então, será que o Federal Reserve não segurou, não congelou a taxa de juros por muito tempo, né? E é uma coisa que a gente vinha falando até aqui no canal. Ó, os caras estão imprimindo dinheiro a rodo por conta da pandemia. Vai chegar uma hora que vai pegar lá na frente. Pegou. O Federal Reserve começou a subir taxas de juros para conter a inflação, né? Que é uma medida burra, mas enfim, é o jeito keynesiano que eles sempre fazem. Começaram a subir taxas de juros. Olha o que aconteceu. Está gerando desemprego a rodo agora. Os Estados Unidos à beira de uma recessão, o que significa que o mercado pode corrigir muito. Agora, isso é bom ou ruim para o Bitcoin? Cara, eis a questão. A gente está numa situação complicada porque é o seguinte: a gente não sabe se o Bitcoin vai acompanhar o mercado tradicional, que é o que ele tem feito com mais frequência, ou seja, seria péssimo para o Bitcoin realmente se os Estados Unidos entrassem em uma recessão. Por um outro lado, pontualmente o Bitcoin vem se destacando também do mercado tradicional. Então acontece do Bitcoin muitas vezes ele fazer o oposto do que o mercado tradicional faz. Então pode ser que ele sirva como ativo antifrágil em uma possível recessão, né? O Elon Musk está falando que vai ser um ativo antifrágil caso venha uma recessão. Aí você tem acho que o Michael Saylor também, né? Enfim, você tem quem defende que não, quem defende que o certo é você acreditar no ouro, que o ouro vai ser um ativo antifrágil em uma possível derrocada aí da economia tradicional como um todo. Cada um diz uma coisa, né, cara? E a gente fica aqui simplesmente olhando o gráfico, né? Porque para mim o gráfico é o que determina o que pode ou não acontecer, beleza? E para mim o gráfico
no momento está indicando que o Bitcoin tem apenas uma correção, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Taxa de desemprego, ó, o desemprego ficou 0,1% abaixo do que havia se mostrado lá em agosto, tá bom? Pouca variação, né? Mas algumas vagas de emprego foram criadas, eis a questão, né? Então, payroll péssimo, extremamente negativo, porém, o desemprego vem até que aceitavelmente, vem 0,1%, né? Abaixo do que era esperado aí. Perdão, 0,1% abaixo do que foi, né, no mês anterior, porque era esperado um pouco mais alto do que isso. Mas tá legal, nesse ponto tá bom. Salário mínimo, né, por hora, né, o ganho médio por hora trabalhada. Pelo que eu vi aqui, manteve isso mesmo, né? Seguiu a 7,25 dólares por hora trabalhada. E agora a gente vai ver o que vai rolar aí durante esta semana no mercado, começando terça-feira pesada já, né? Temos eleições presidenciais nos Estados Unidos, a gente vai ficar aí com a disputa entre Kamala Harris e o Donald Trump, né? Há quem diga com uma probabilidade maior de vitória da Kamala Harris, há quem diga que a probabilidade de vitória do Trump é maior. O que vai ser melhor para o Bitcoin? Não se sabe, né? Todos têm um ponto positivo e negativo. Eu tenho para mim que o Trump é um pouco mais positivo que negativo para o Bitcoin. Tá? Eu acredito que o Trump seja um pouco aí mais positivo, um pouco mais liberal no que diz respeito à adoção do Bitcoin. Inclusive, ele falou muito bem no mercado de criptomoedas, vem falando muito bem. Se vem falando muito bem ou não para atrair determinado público, para ter um público-alvo, eu já não sei dizer. Por isso que a gente não pode ficar se atendo tanto a dados macroeconômicos, tá? A gente tem que se preocupar mais com gráfico e análise de sentimento. Mas, pelo menos é o que ele está dizendo aí. Então, uma vitória do Trump poderia ser melhor para o nosso mercado como um todo. Poderia, também não tenho certeza, já que, cara, para mim o Trump fez um governo um tanto quanto protecionista. Vindo de alguém que se diz liberal na economia, foi um governo um tanto quanto protecionista esse último governo. Tanto que eu falei há pouco, né? No início do vídeo eu falei assim, cara, para mim o que começou essa possível recessão dos Estados Unidos foi aquela impressão excessiva de dinheiro a rodo que tivemos lá na pandemia. Sob ordem de quem? Do Trump. O Trump falou, vai imprimindo aí dinheiro que a gente tem que segurar essa economia aí, tem que segurar a economia na pandemia, né? E olha o que aconteceu. Gerou inflação, essa inflação acabou fazendo com que o Federal Reserve burramente, eu sei que essa palavra não existe, mas estupidamente, essa existe, estupidamente ele subisse taxas de juros e com essa alta de taxa de juros a gente teve um aumento no desemprego aí, beleza? Que está assolando, está preocupando a galera como um todo. PMI também é muito importante, em especial para a gente medir possíveis exceções, tá bom? Então é de muito bom tom que o PMI venha acima do que é esperado. E pela primeira vez em muito tempo, numa quinta-feira, teremos a taxa-alvo de fundos do Federal Reserve, né? Muito provavelmente a eleição deva acabar aqui na quinta-feira, dia 7. Começa terça, dia 5. Provavelmente, se não acabar na quarta-feira, dia 6, na quinta-feira, dia 7 é para acabar. Então teremos aí taxa-alvo de fundos do Federal Reserve, o que deve nos direcionar um novo caminho, né? Já está precificado essa diminuição de 25 base points, né? 0,25%. Então a taxa de juros ficaria em torno de 4,75%. Mas o que importa mesmo são as declarações que a gente vai ver, a coletiva de imprensa que nós vamos ter aqui com o Jerome Powell, tá bom? Então vamos ver o que o Jerome Powell vai alegar para dizer que ele baixou 25%, 0,25% da taxa de juros e o que ele espera para frente, se ele vai sinalizar ou não mais cortes pela frente. Já está basicamente tudo precificado, cara, em 25 base points, então não vai ter surpresa. Eu acho que muito dificilmente a gente vai ter um corte de 50%, tá? Um corte de 50 base points, até pelo modo como a inflação vem se mostrando. A gente vê que a inflação não está baixando tanto quanto o pessoal esperava, está bem ruimzinha a inflação. Então eu imagino que o Fed deve baixar dessa vez 25 base points, tá? Não deve sair muito disso não. E é isso, para essa semana é só tudo isso. Só eleições, só taxa alvo de fundos aí do Federal Reserve. Vamos ver para a próxima semana o que vai ter? Próxima semana
CPI é muito importante isso na quarta-feira, então talvez na segunda e na terça eu fique de fora. Quarta-feira importante, quinta-feira PPI muito importante e na sexta núcleo de vendas no varejo que tem tido lá sua importância assim. É bom a gente ficar de olho nisso daqui, tá bom? Isso direciona assim muita economia como deve estar. Mas para a próxima semana, só para quarta-feira, imagino o mercado um pouco mais movimentadinho aí. Beleza? Vamos para o gráfico então, que para mim é o que interessa. O gráfico que o mercado fez o seu ABC corretivo, talvez tenha parado aqui com uma possível formulação aí de fundo duplo, tá bom? Então, olha, já que estamos diante de um possível fundo duplo, vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, temos aqui esse fundo, temos aqui outro fundo. O que isso significa? Significa que temos uma divergência bullish entre RSI, índice de força relativa, né? E Price Action. O Price Action é o S&P, que será mais um Point Action, né, por assim dizer. Ele veio divergente, positivamente divergente. Ou seja, a gente acredita que se acontecer o rompimento deste topo em 5.805 pontos, a gente pode ir para 5.845 pontos, até para fazer um teste na Triple de 610 períodos, né? Que faz tempo aí que o mercado está devendo esse teste depois dessa queda. Ele está muito longe da Triple de 610 períodos e quando isso acontece, normalmente o mercado volta para testar e depois volta a cair, tá? Quer saber a minha opinião? É isso que vai acontecer. Ele vai voltar a testar a Triple de 610 períodos e depois ele vai voltar a corrigir, tá? Ele vai voltar para baixo. Então, é hora da gente ficar esperto, é hora da gente ficar atento. Bitcoin, gráfico de 15 minutos, segue queda. Sinceramente, aqui ó, veio para uma onda 4 muito baixa, né? Vou pegar aqui. Veio para uma onda 4 abaixo do topo da onda 1. Muita gente fala que isso daqui já descaracteriza todo o ciclo de Elliott. Eu não vou ser pessimista deste modo, tá? Eu acredito que simplesmente é uma correção padrão de onda 4 mesmo, tá bom? Ah, mas veio abaixo da cabeça da onda 1. Tem problema, cara. O que Elliott falava em 1933, que foi, se eu não me engano, o ano que ele escreveu o livro dele, né, sobre ondas de Elliott, o que ele falava mudou, cara. O mercado hoje tem outra volatilidade, o mercado hoje tem outro público, tem muito mais volatilidade, como eu disse, né? Um público muito maior, muito mais manipulação no mercado hoje, ainda mais com o advento da internet, é muito comum que isso aconteça de fato. Então, ó, só para constar também, a gente teve uma divergência bullish bem interessante aqui, hein? Então, índice de força relativa com fundos ascendentes, enquanto que o price action com fundos decrescentes, o que é positivo, e nota que o Bitcoin está rompendo no 15 minutos a Triple de 610 períodos. Fique bem atento com o Triple de 610 períodos, que eu vou citar bastante ela aqui neste vídeo, beleza? Mesma coisa a gente tem aqui entre índice de força relativa e price action. Ó, índice de força relativa fazendo fundos ascendentes, enquanto que o price action faz fundos decrescentes. Tá bom? Olha, a gente tem aqui uma LTB, que eu acredito que ele ainda venha tocar, tal, pelo menos se aproximar dela, mas para mim o que ele vem fazer agora é tentar aqui romper essa Triple de 610 períodos, né? Então, no mínimo, ele vai encostar nela e depois aí ele vai decidir se vai para cima ou vai para baixo, tá bom? Título de curiosidade, se a gente pegar do último topo relevante até este fundo que ele fez aqui, nós temos o 0,68, a Golden Ratio desta retração de Fibo em 70.119 pontos, tá? Então aqui deve ser uma região de teste bem importante aí para o Bitcoin. E aqui a gente vai ver o que ele vai fazer. Tudo vai depender do rompimento que ele fará aqui.
ou deixará de fazer no caso, né? Então, ó, tudo vai daí travar aqui. Tudo vai daí travar aqui e voltar a cair. Que aí ficaria vermelho. Ou tudo vai dele testar aqui, não conseguir romper, segurar aqui e depois vir romper para cá. Tá? Então essas são duas possibilidades que eu vejo agora para o gráfico, olhando nesse momento. Não tem como dizer a mais provável, na verdade é mais provável que continue a queda. Por quê? Porque o mercado nesse gráfico de uma hora está claramente uma tendência baixa. Isso daí é evidente. Mas assim, pode reverter. Tá? Pode reverter, até porque no longo prazo, médio, longo prazo, isso daqui é uma correção. O que o Bitcoin está fazendo agora é uma mera correção, conforme a gente pode ver aqui claramente nesse gráfico de 4 horas. Ó. A gente segue fazendo o quê? Topos e fundos, ó, ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes, tá bom? É o que o mercado está fazendo. Onda 1, onda 2, onda 3 agora, talvez agora esteja fazendo uma onda 4, então eu vou até ajeitar isso aqui um pouco. Ó, onda 3. Quem sabe agora uma onda 4, para depois concluir com uma onda 5. Tá? Aqui a gente consegue definir uma LTA. Ele pode muito bem vir tocar essa LTA. E outra LTA aqui. Para mim, onde ele vai. Então, para mim, pode fazer uma correção aqui por 65 mil dólares, segurar e depois voltar a subir para concluir aí esta onda 5, né? Uma onda 4, depois uma onda 5. Sendo que a gente tem uma fractal aqui, né? Uma fractal ABC. Ó, A, B, C. Podemos ter algo desse tipo. Beleza? Então, quem sabe a gente não tem uma onda 4 para cá, depois ele faz uma onda 5, né? O gráfico diário, cara, não tem muito o que falar. A gente deixa um order block aqui entre 73.650 e 72.786. Vai ser difícil passar já. Fizemos uma correção até triple de 610 períodos. O mercado está tentando se manter acima e a alta do Bitcoin ou não vai depender da gente segurar justamente acima da triple de 610 períodos. Se ele fechar abaixo disso aqui, a coisa complica, tá? Então é muito importante que nas próximas 21 horas, que é quando esse candle vai ser fechado, né, a gente veja ele fechar acima dessa triple EMA de 610 períodos, que seria por volta aí de 69.500 dólares, tá certo? O Bitcoin deve sim fechar acima de 69.500 dólares. Se fechar abaixo, bicho pega, coisa complica legal, tá bom? Vamos ver então o sentimento como é que tá. Price action corrigindo, beleza. Temos aqui a taxa de financiamento, funding rate, 0,01%, muito pouco, tá alto, mas não é aquele alto insuportável, por mais que o ideal seria ficar abaixo do 0,1%, né? 0,01 no caso, tá bom? Mas tá aceitável, 0,01% tá aceitável no momento. O que nós tivemos de positivo, e sim, foi positivo, foi o quê? Isso daqui, beleza? Nós vimos muitos longs liquidados, né, nesta queda que o Bitcoin fez. Isso é bom por quê? Porque, cara, tinha muita sardinha abrindo long lá no topo e isso estava impedindo o mercado de subir. Isso estava acabando com a liquidez no mercado. E com essa liquidação que a gente teve de longs recentemente, pode ser que dê uma esperança para o mercado voltar a subir. Beleza? Então pode ser que ele comece a voltar a subir. Eu acredito nessa hipótese, principalmente porque nós temos aqui o Open Interest corrigindo em consonância com o Price Action. Então, Price Action corrigindo,
o Open Interest também corrigindo. Isso é ótimo, é maravilhoso que continue assim, que o Open Interest continue corrigindo junto com o Price Action corrigindo, porque significa que esta tendência de baixa que ele assumiu é apenas uma correção e não deve ter uma sobrevida lá muito longa, tá bom? No mais, long short ratio está alto, tá? Nós temos muito mais longs do que shorts abertos nesse momento. Eu gostaria de ver uma correção disso daqui, pelo menos para níveis aceitáveis, como 0,9 ou coisa do tipo, tá bom? Tá muito alto, né? Tem muita compra aqui, muita gente comprando na hora errada, o que é péssimo. Por outro lado, a gente teve o CVD corrigindo pela primeira vez em muito tempo, o que é ótimo, perfeito, maravilhoso, que continue assim, porque enquanto o CVD continua corrigindo, significa que tem o quê? Muita sardinha vendendo a mercado. Com muita sardinha vendendo a mercado, a gente tem o quê? Muita baleia comprando a limite, que manda o mercado para cima normalmente, beleza? E agora a gente vai ver também no Trading Light como que estão as ordens, aí, como é que está o book, né? O order book do mercado, com muita baleia querendo comprar Bitcoin a $66.200, lá em 139 mil Bitcoins para compra, $66.200. Pode ser que o preço caia para lá para fazer aí para ter um impulso, porém a gente tem algo bem pessimista aqui, cara, ó. E estava mais pessimista ainda outrora. Em $71.205 nós temos agora 234 mil Bitcoins para venda, ou seja, assim que o preço atingir $71.205, devemos ter um monte de baleia despejando o Bitcoin no mercado, que deve fazer com que ele caia. Porém, temos algo positivo nisso tudo, entendeu? No dia anterior, ou seja, ontem, na verdade, anteontem, né, porque já é segunda-feira aqui, né, 00:10 precisamente neste momento, mas ontem nós tivemos 489 mil Bitcoins para venda, lá no dia 2 de novembro. Né? Dia 2 de novembro, 489 mil Bitcoins para venda. Cara, caiu pela metade. Caiu pela metade. Tá lindo. Tá lindo isso daqui. Caiu pela metade. Desculpa, galera, minha garganta pegou agora. Tínhamos 489 mil Bitcoins para venda, caiu para 234 mil. Excelente, perfeito. Alegria, alegria, tá bom? Então isso é positivo, porém 234 mil ainda é Bitcoin pra caramba, tá bom? Pra touro nenhum botar defeito. Pra touro não, pra urso, né? E touro também, né? Porque touro não vai botar defeito e querer se meter a besta não, tá bom? Vai ficar esperto. Então, ó, Crypto Fair and Greed Index. Bizarramente o mercado está em ganância. Não deveria estar em ganância, tá? O mercado com essa queda, ele deveria estar aí, poderia até estar lá na sua ganância, mas no 60 pontos, não em 70 pontos. 70 pontos é muita coisa, cara. Eu não estou muito contente em ver esse mercado voltando a subir, estando em uma ganância com 70 pontos, tá bom? O ideal seria que ele tivesse aí 60 pontos, então a gente fica um pouco preocupado aí. Ou seja, em resumo, resumindo o vídeo, Bitcoin está corrigindo, provavelmente uma correção, porém, existe sim a possibilidade dessa correção continuar. Não é momento ainda de compra, tá bom? Pode ser que ele caia ainda mais, até para dar uma amenizada aqui no Fear and Greed Index, né? Então, no momento que a gente deve fazer o quê? Vai ficar de olho, ficar só observando, e assim que ele começar a formar uma estrutura de alta, a gente cogita fazer compras, beleza? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, e quem sabe até amanhã, fui!